Olá! Estamos de volta e, conforme combinado, faremos nossa segunda videoaula sobre o manuseio mínimo no contexto da unidade de terapia intensiva neonatal. Nessa abordagem, falaremos sobre a correlação do manuseio mínimo com a neuroproteção, cuidados com a pele e monitorização do recém-nascido. No que diz respeito à correlação do manuseio mínimo com a neuroproteção, na medida do possível e em situações de normalidade, a equipe deve se programar para que os manuseios aconteçam sempre a cada 3 horas. Nesse sentido, é importantíssimo implementar a seguinte ação: olhos na criança e mãos fora da criança. Mas o que isso quer dizer? Dentro de uma UTI neonatal, temos muitos recursos para monitorizar o recém-nascido. Por exemplo, oximetria de pulso periférico, sensor de temperatura acoplado ao monitor, dentre outros. Portanto, não é necessário, por inúmeras vezes, abrir as portinholas da incubadora e tocar na criança. Com toda essa tecnologia, conseguimos monitorizá-las com os olhos e manuseamos apenas quando necessário ou quando acordado. É muito importante para um recém-nascido prematuro e com peso menor ou igual a 1.500 ao nascer, que a manipulação dele seja feita em 4 mãos, principalmente nos manuseios mais bruscos, ou seja, naqueles manuseios que causam mais dor. Por exemplo, uma troca de lençol, pesagem, aspiração de cânula orotraqueal, dentre outros. Quando eu falo em manipulação com 4 mãos, significa que a manipulação sempre vai acontecer em dupla, para que o bebê tenha maior segurança. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre o manuseio mínimo e os cuidados com a pele do recém-nascido. Dos recém-nascidos prematuros, cerca de 80% desenvolvem alguma injúria na pele até o 1º mês de vida. A imaturidade da pele resulta em maior perda de calor, perda de água e maior absorção de toxinas do meio ambiente. Por esse motivo, a função de defesa da pele fica comprometida, elevando os riscos de infecção. Nessa linha de raciocínio, pessoal, entende-se o porquê que a pele do recém-nascido prematuro é uma das maiores preocupações dos profissionais que atuam em uma UTI neonatal. Nesse sentido, temos aqui alguns cuidados indispensáveis a essa nossa clientela. Por exemplo, utilizar o mínimo possível de adesivo na pele do bebê, dando preferência ao uso de micropore e a proteção com placa de hidrocoloide. Ter uma atenção especial à aplicação de solução alcoólica, seja álcool ou clorexidina, sobre a pele da criança, devido ao risco de queimaduras. Atenção especial ao uso de catéter percutâneo, tendo uma avaliação criteriosa de inserção nas primeiras 72 horas. Tudo isso porque, no que diz respeito ao catéter percutâneo, sabemos que nas primeiras 72 horas de vida do recém-nascido, a via de acesso venoso de preferência é a umbilical, principalmente em função da instabilidade hemodinâmica do RN e por conta também do seu edema pós-nascimento. Após as primeiras 72 horas, e caso a via umbilical não seja mais uma opção, o catéter percutâneo possibilita a redução dos números de punções periféricas, favorecendo a redução do estresse, proporcionando um melhor desenvolvimento do sistema nervoso central, reduzindo os estímulos dolorosos e reservando o uso de dispositivo venoso periférico nos casos especiais. O catéter percutâneo mais conhecido dentro da UTI neonatal é o catéter de Pique, que é o catéter central de inserção periférica, cujo procedimento é uma função privativa do profissional enfermeiro
segundo o artigo 1º da Resolução COFEM número 258 de 2001. Assim como a aferição de sinais vitais é feita a cada 3 horas, o rodízio do sensor de oximetria também se dá da mesma forma. O rodízio do sensor de oximetria, assim como de outros dispositivos, requer uma atenção redobrada, uma vez que a manutenção da integridade da pele é um dos principais focos do trabalho da equipe multiprofissional. Ainda sobre o rodízio do sensor de oximetria, pessoal, o mesmo deve ser posicionado com firmeza sobre a pele do bebê, porém de forma que possibilite o conforto ao RN e não comprometa a sua movimentação, e além de tudo, permita que haja circulação local. Agora vamos falar um pouquinho da correlação da monitorização com o manuseio mínimo do nosso prematuro com peso menor ou igual a 1.500 gramas. Em relação ao peso, é interessante que se tenha o peso da admissão e a próxima pesagem seja feita apenas após as primeiras 72 horas de vida. É lógico que caso haja alguma necessidade especial, o peso vai ser aferido, mas apenas em exceções. Após essas 72 horas de vida, a pesagem ela é mantida conforme a rotina da unidade. Em algumas unidades a pesagem é diária, em outras ela acontece em dias alternados e por assim vai. Então é importante que a UTI neonatal tenha uma rotina de pesagem pré-estabelecida. Saturação de oxigênio. Na atualidade, um importantíssimo projeto é implementado nas mais variadas UTIs neonatais do Brasil, o projeto COALA, nome abreviado de Controlando o Oxigênio Alvo Ativamente. Trata-se de uma iniciativa que consiste em controlar a oferta indiscriminada de oxigênio, evitando de forma ativa o excesso ou a falta do gás nos tecidos e órgãos dos bebês prematuros. Vocês ainda vão ouvir muito sobre o projeto COALA, mas o importante aqui hoje é entender que faz parte dos nossos cuidados manter a saturação de oxigênio entre 91% a 95%. Banho. O banho, embora apresente um caráter higiênico, pessoal, para fins de cuidado com a pele, deve obedecer protocolos que forneçam uma melhor segurança ao recém-nascido prematuro, favorecendo a redução de infecções cutâneas, principalmente. Recomenda-se que a UTI neonatal tenha um protocolo de banho a ser respeitado e, lógico, implementado pela equipe assistencial. Em relação à troca de lençóis, geralmente ela acontece uma vez ao dia e o seu horário segue a regra estabelecida pela rotina da unidade. Não necessariamente dá-se o banho, troca-se lençóis e dá-se o banho. É muito comum em recém-nascidos pré-termo fazer a troca de lençóis conforme prescrito, principalmente em prescrição de enfermagem, e proceder ao banho apenas na data prevista segundo o protocolo. Ainda sobre monitorização, temos aqui uma ilustração do sensor de temperatura acoplado à pele do bebê. Então, é importante que haja o controle da temperatura corpórea contínua, rodiziando periodicamente o sensor entre as principais áreas de aferição. É importante relembrar que nesses recém-nascidos, pessoal, menores que 1.500 gramas, esse sensor é fundamental. Desde que esteja bem posicionado na pele do bebê,
sua aferição é fidedigna e nos proporciona monitorá-lo com os olhos, sem necessariamente tocá-los. Lembra? Falamos disso há alguns slides atrás. É indispensável que se faça o rodízio desse sensor também a cada 3 horas e que a sua acomodação à pele se dê sem a presença de adesivos, tais como micropor, fita crepe ou esparadrapo. Então, eu não preciso de nenhum adesivo para acoplar perfeitamente o sensor de temperatura à pele do bebê. 2 locais muito utilizados para o posicionamento do sensor de temperatura são as regiões axilares direita e esquerda e também o posicionamento do sensor sob a fraldinha do bebê. Continuando nossa correlação do manuseio mínimo com a monitorização, há um item importantíssimo e que não pode ser esquecido: a umidificação da incubadora. Então, é importante atentar à umidificação da incubadora como importante fator colaborador para a estabilidade térmica do recém-nascido. A umidificação da incubadora, ela otimiza a termorregulação e a integridade cutânea, favorecendo a redução da perda de água transepidérmica, bem como o equilíbrio de fluidos e também de eletrólitos. Quanto ao tempo de duração da umidificação, ainda existe uma carência de estudos em relação a essa variação e essa necessidade prolongada. Dessa forma, a avaliação do enfermeiro é muito importante frente a esse cuidado o qual deve constar em prescrição de enfermagem. Sinais vitais. Dentre os sinais vitais que aferimos no recém-nascido, destacamos o pulso e a frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação de oxigênio, temperatura e pressão arterial, principalmente a não invasiva. É importante pontuar, por sua vez, que os mesmos também são aferidos a cada 3 horas, obedecendo os intervalos de manuseio que já mencionamos aqui anteriormente. Uma importante observação a ser feita é o seguinte: no que diz respeito à aferição de pressão arterial, por vezes, a mesma dependerá intrinsecamente das condições clínicas do recém-nascido, podendo ser difícil de ser aferida. Portanto, pessoal, sempre que necessário, o técnico de enfermagem deve ser orientado a chamar o enfermeiro, quando após algumas tentativas não conseguir com sucesso a aferição da PA. Por vezes, a má perfusão periférica pode atrapalhar a aferição da pressão arterial, e não é prudente nessa situação inúmeras tentativas de aferição. Tudo isso só vai causar mais desgaste para o bebê que já se encontra em um estado crítico de vida. Bom, pessoal, dessa maneira finalizamos nossa segunda videoaula sobre o manuseio mínimo no contexto da unidade de terapia intensiva neonatal. Aqui, estudamos juntos a correlação do manuseio mínimo com a neuroproteção, cuidados com a pele e monitorização do recém-nascido pré-termo. Aguardo vocês para a nossa terceira e última videoaula sobre esse assunto de suma importância na neonatologia. Até logo!